Bem, minha gente, tudo bom? Estamos aqui de novo, o nosso podcast, o Pode Calhar, com figuras ilustres e com meu amigo aqui, eu não lembro o seu nome, mas eu já falo com você, tá? Porque temos aqui o multicampeão Madjer, que dispensa apresentações, mas é óbvio que a gente vai ter que fazer perguntas óbvias, mas a gente também tem uma vertente para entender um pouco mais da pessoa Madjer, sem o atleta Madjer, o pai Madjer e tudo mais. Né? E temos aqui o nosso Ricardo Sá, que é um ator, músico, pessoa, gente finíssima, muito imitou carioca, falando em você. Como é que é seu nome mesmo? Que eu esqueci. Eu sou o Rodrigo Almeida, estou aqui sempre ao teu lado, a cada semana, trazendo um pouco do melhor. Da onde? De todos os mundos. Não desanima não. Não desanima não, que o sol brilha para todo mundo. E hoje aqui com essas duas feras, né? Posso até chamar de amigos, pessoas que fazem parte da minha vida, que é um privilégio, uma honra ter o meu amigo João Saraiva. Né? E o Ricardo de Sá. Sabe por quê? Sim. Sabe que o Ricardo Sá tem uma história muito interessante. Fundador da cidade do Rio de Janeiro. Pois é, o antepassado dele fundou o Rio de Janeiro, então essa relação é muito forte. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. Pode calhar, é de vocês também, fiquem à vontade. Claro que a gente, nesse tempinho aqui, a gente vai conversar de tudo, falar de coisas agradáveis, histórias, queremos saber. Podias começar assim, isto com aquela introdução como fazes na plada dos artistas, não? Gente boa, gente amiga espalhada pelo mundo afora, aqui no Pode Calhar, Madjer e Ricardo de Sá. A minha acabou. Eu não falo mais nada. Pode seguir. Mas é curioso que esse gatilho já me faz, Mas eu faço o meu, vamos em frente. Vambora. Vamos começar isso. Da onde é que veio o Madjer? Como é que nasceu essa paixão? O pai era metido com bola? Enfim, como é que foi isso? Antes de mais, agradecer o vosso convite. Bem, isto é, para não ser uma história muito estendida, o Madjer, ao contrário do que muita gente imagina, é cidadão português, mas nascido em Angola. Nasci em Angola, vim para cá com 3 meses, ou seja, tive pouco contacto com a África. Vim a ter depois, mais tarde, fruto da minha profissão. O meu pai, músico, jogador. Mas músico também, músico, jogador. A minha mãe também trabalhava numa clínica de hemodiálise, mas era fadista. Ou seja, já vinha aqui de uma família de artistas. Ou seja, o futebol entra na minha vida muito por conta do meu pai. Eu lembro perfeitamente do meu pai levar-me ao estádio José de Alvalade, ou não fosse eu sportinguista, não é? Levar-me ao estádio José de Alvalade, ao velhinho estádio, desde pequenino que eu me lembro de gostar de futebol, de qualquer brinquedo que eu pedisse numa época festiva, que se fosse o meu aniversário, no Natal, queria sempre uma bola. E foi aí que eu comecei a ter esta paixão que depois fez parte da minha vida, que nunca eu imaginei que fosse chegar onde chegou. Mas foi aí que começa a minha paixão pelo futebol, muito incutida pelo meu pai, não fazendo aquele, como muitos pais hoje em dia fazem, de incutir, tens que ser, mas foi realmente ele me levar ao futebol, eu acompanhar, começar a ter alguns ídolos. Um deles, não sei se já te confessei isto, era o Paulinho Cascavel. Olha. O Paulinho Cascavel foi um dos meus ídolos, porque foi aquele que eu via fazer. Nós ficamos com os nossos principais ídolos, principalmente dos desportos, são aqueles que se destacam, e no futebol é aquele que marca golos. Claro. Infelizmente, para os defensores, para os guarda-redes, que nós chamamos sempre que é o frangueiro, não é? Que é o frangueiro. E para aqueles do meio campo, mas existem alguns do meio campo que decidem de livre ou alguma coisa. E o Paulinho Cascavel, porque fazia muitos golos no Sporting e chegou a ser o melhor marcador do campeonato, foi aquele que começou a chamar a atenção. E então a minha paixão pelo futebol começa aí, com muitas dificuldades dos meus pais, quando eu quero envergar pelo mundo do futebol. Pois é, qual é a altura que você repara? Epá, eu levo jeito para isso. Não, é assim, a minha mãe, a partir de um certo momento, porque depois os meus pais separaram-se, com 3 anos os meus pais separaram-se, e então nós ficámos ao cargo da minha mãe, e a minha mãe é que fez um bocado o papel do meu pai, e tentou, porque a minha mãe sempre teve uma coisa, que é uma coisa que nos marcou muito, somos 5 filhos, e que marcou muito os filhos todos, que é realmente ela tentar realizar tentar com que os filhos criar condições, apesar das dificuldades, com que os filhos realizassem os seus sonhos.
fez tudo, meteu-me primeiro numa escolinha de futebol que era no Estoril, que era do Estoril Atlético Clube, que era um filial do Estoril Praia. Porque na altura começaste no campo, a areia. Eu comecei depois, no campo, né? a areia entra no meu corpo depois. E entretanto, depois tenho ali uma fase transitória do Estoril Praia. Tive um convite para vir, como vocês chamam, à peneira, do Sporting. Vim à peneira do Sporting e estamos a falar de... na altura 200 e tal crianças para ficar ali. Eu fui um dos escolhidos, mas era difícil porque eu morava no Estoril, e vir para aqui para Alvalade, para a minha mãe era impensável. Mas foi algo que ela, até aos fins da vida dela, algo que ela se culpabilizava. Eu é que lhe tirava esse peso e dizia-lhe assim, olha, se calhar se não tivesse sido desta forma, eu não teria sido o que fui no futebol de praia, não teria me sentido realizado noutra vertente do futebol. Sim. Mas a verdade era que era uma coisa que ela carregou até... Mas aí você foi chamado, mas não fez a formação, nada? Não, eu depois o que acontece é, eu vou à tal peneira, sou chamado, contente, não é? Clube do coração, sim, ficar entre sonho, 200 e tal miúdos, o sonho, eu vou ser jogador do Sporting. Chegou mas depois... em casa. Cheguei a casa, cheguei a casa e a minha mãe disse, olha, o problema aqui é tu ires naquela altura com 8 anos, todos os dias, para Alvalade, miúdo. Hoje em dia é um bocado mais fácil, até porque nós passamos, eu costumo dizer que a nossa profissão de pai depois passa a ser Uber. Não é? Nós depois andamos com os miúdos para todo lado, nós depois passamos a ser Uber. Há bocado tu falavas disto. Exato. Não é? Que tens também os miúdos no futebol. E o que é que tu fazes? Uber. Não tem tempo para nada. É um investimento. É um investimento. Espero que vale a pena. E quando o horário coincide, tem que separar. A mãe vai para um lado, o pai vai para o outro, porque não tem como. Claro. Isso acontece. É verdade. Pronto, e depois acabo por, isto para não me alongar mais e para deixar aqui o meu irmão Ricardo falar também um bocadinho, eu depois acabo por fazer toda a formação até aos 17 anos, entre o Estoril Praia e o Estoril Atlético Clube, que era o filial daqueles miúdos. Antigamente acontecia muito isto, agora já não há essas tais filiais, mas acontecia muito quando os miúdos precisavam ter mais ritmo de jogo ou mais rotina e estavam tapados, iam para aquele clube que era o clube satélite, para rodar. Eu acabei por andar ali a saltar entre os dois clubes, depois tive uma infelicidade que eu transformei aquilo numa felicidade. Tive com 17 anos um acidente de moto. Posso confessar isto agora que já não me vão multar, porque sem carta, numa 600. Agora já posso. Olha aí, a molecada já prescreveu. A molecada que está vendo nesse caso, cuidado com a moto. Cuidado com a moto e andem com carta, de preferência. Habilitados. E mas então, a culpa não foi tu. Alguém te deve ter dito que não era preciso carta de condução para conduzir aquela moto, porque há motas que não é preciso. Isso causa mesmo confusão. Como meu advogado, obrigado. Quem nunca dirigiu um carro sem uma carta? E aprender. Para aprender. E entretanto eu tenho esse acidente, 2 anos parado, lesões gravíssimas na altura, e foi quando a minha vida mudou completamente. E passado 2 anos eu tenho um convite para experimentar futebol de praia. Foi o Barnabé, não é? Foi o professor Barnabé. Neste caso, quem me convidou foi o Carlos Xavier, mesmo. O Barnabé era o selecionador na altura, mas o Carlos Xavier faz-me o convite para eu experimentar futebol praia. As primeiras respostas ali durante uma semana que ele andou-me a chatear, porque ele mora ali na minha zona, ia ao café onde a minha mãe ia e as minhas irmãs, e via que havia ali miúdos talentosos e por acaso viu aqui um pé de pau que se calhar até dava jeito na praia. E fez-me esse convite. A primeira semana, eu recusei sempre. Porquê? Porque eu desconhecia futebol praia. Completamente diferente. Completamente. Eu nem sabia. Sabia que havia uma seleção nacional. Nem era tão difundido como depois já tinha, né? E não era tão... Quer dizer, já era difundido. Era porquê? Porque nós, e aproveito para agradecer publicamente, e é o que eu faço sempre, acho que nós devemos ter todos os portugueses, e não só, gratos, por todos aquela geração de ex-jogadores, tal como o Brasil teve muitos, que foram aqueles que deixaram de jogar e que depois passaram para o futebol praia e os holofotes estavam naqueles jogadores, porque esses é que catapultaram isto para
para outro nível. É Porque isso sem que eu ia eles... te perguntar, foi na mesma época que você começou, já existia o futebol de areia no Brasil, que tinha o Júnior, o Zico jogou pouco, mas tinha o Júnior Negão. Tinha eu passei. No Brasil já existia um certo sucesso. Eu só acompanhei até ali. Mas na Bahia não se jogava futebol de praia, Não, tem preguiça. Preguiça é muito bom. Mas ali já existia, ou seja, isto coloca-me a pensar que estou velho. É que eu passei tantas gerações, eu apanhei Cláudio Adão, apanhei o Zico, apanhei o Júnior. Júnior Capacete, Neném, Benjamin. Nunca tinha jogado futebol praia até te dizerem para ir jogar futebol praia. Isso com que idade? 17? Não, eu depois fico 2 anos parado e o meu primeiro contacto com o futebol praia é com quase a fazer 20 anos. E qual praia foi? Caraca. E foi em Carcavelos. Olha aí, ó. E foi em Carcavelos. Ambientaço ali tremendo. Brutal. Espetáculo. Agora, deixa eu te perguntar, Ricardo, você também quando era moleque, você também quis ser jogador de futebol? Ou você já queria ser ator de pequeno, ou cantor? Não, eu como é que foi queria isso na tua vida? Quase como todos os miúdos, não é? Queria ser jogador de futebol. E Desculpa te interromper, só para dizer uma coisa. É que os jogadores de futebol também são atores, atenção. Cada vez mais. Cada vez mais, é verdade. É verdade, né? Toda a gente acaba por ser um bocadinho ator, né? No dia a dia. Mas eu queria ser jogador de futebol e isso também foi incutido um bocadinho na altura pelo meu pai. E pegando aqui um bocadinho na tua história, eu, apesar de ser do Benfica, não sou do Sporting, mas até uma certa altura, posso dizer até à pandemia, eu tinha ido ver mais jogos aos estádios de Alvalade, tanto ao antigo como ao recente, do que ao estádio do Benfica. Porque o meu pai, quando eu era criança, ele levava-me a ver os jogos no Sporting, porque o meu avô tinha lá um lugar cativo e eu ia ver os jogos do Sporting para fazer companhia ao meu pai. E temos muita coisa em comum. Por exemplo, o clube de coração do meu pai é o Estoril Praia. E pós-pandemia eu fiz-lhe uma surpresa e acabei por comprar o cartão mágico e hoje em dia sempre que estou com o meu pai é para irmos ver o Estoril ali a jogar na Amoreira, que é uma cena incrível, que eu gosto muito e orgulho-me de ter feito isso. Os meus pais também se divorciaram quando eu era pequeno, portanto fui criado pela minha mãe também, uma mulher de armas, portanto identifico-me com a tua história, tal e qual. Muitas vezes até a minha família materna acabava para poder concretizar os meus sonhos, ou para eu poder estudar, para me tentarem dar tudo o que eu queria, acabavam por fazer alguns sacrifícios e estou muito grato a eles por terem feito isso. E hoje em dia consigo dar de volta ou até mais, e isso é uma grande sorte. Portanto, queria ser jogador de futebol, não fui. Também acho que não jogava assim tão bem, estás a ver? Não era nenhum craque, eu corria muito. Eu lembro que o meu pai, uma vez fui jogar contra o Odivelas, na altura jogava no Real Massamá. Então chegaste a jogar aí, na base? Joguei até aos júniores, eu só arrumei as botas, eu tinha 19 anos. A Pelada dos Artistas tem muito craque, ele tem muito jogador com história. Mas houve um jogo incrível, estava a jogar no Real Massamá contra o Odivelas, eu lembro perfeitamente, no final o meu pai veio ter comigo e disse assim: ó filho, tu correste imenso, fartaste de correr, porque eu corria, eu jogava no meio campo, mas corria muito. Mas tocava muito pouco na bola. Estás a ver? Corria ali às voltas, eu dizia passa, ninguém passava. A maior parte dos miúdos queria era fintar e marcar gol e não sei o quê, e eu já estava noutra, queria era fazer passos longos mas pronto, acho que o futebol não era para mim. Eu gostava muito de jogar. E como é que eu descobri a cena de querer ser ator? Que é muito engraçado. Quando fui operado ao joelho, fiquei internado no hospital, na altura da Cruz Vermelha Portuguesa, e houve lá uma parte da cirurgia que correu menos bem e tal, tive que ficar internado porque tiraram uma aplicatura do joelho que fazia tipo um limpa-para-brisas na rótula, que eu nem percebi o que... Então tive uma pequena infecção no joelho e tive que ficar internado mais tempo do que era suposto. Fiquei lá uma semana ou 2, já não me lembro. Ouvia muita música nos fones, tinha o meu MP3, também já gostava muito de música, cantava só tipo no quarto ou quando estava a tomar banho, e aconteceu literalmente isto. Eu estava a ver o canal Hollywood, não é? Ou aqueles TV-cines antigos, etc. E comecei a ver um filme com Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando,
E pensei, mesmo com esta humildade, dizer assim: isto é fácil. Se calhar devia era fazer isto. Yeah. E foi assim. Imagina. Mas também eram atores Malambrando, né? Foi fácil. Coisa pouca. Coisa pouca. Sinceramente, senti um género, eu costumo dizer isto, senti um género de uma luz de dizer: é por aqui. Já que não é aquilo que eu queria fazer, senti mesmo aquele chamamento, às vezes, aqueles sinais, tu sentes: é por aqui. E dito e feito, eu saí do hospital, recuperei na fisioterapia, voltei a jogar, mas sempre com algum receio, e passado 1 mês ou 2 fiz o primeiro casting na altura para uma série interativa, que foi a primeira série interativa em Portugal, que se chamava T2 para 3, e essa série não era no Facebook, ainda não existia Facebook. Eu ainda não estava em Portugal nessa altura. Era o i5. Hi-Fi. Era uma série. Era uma espécie de Orkut. No Brasil era muito difundido o Orkut. Aqui era o Hi-Fi. E era o T2 para 3, uma série online, a primeira, em Portugal, e os episódios passavam no i5. E eu tinha 17 anos quando comecei. Mas atenção, o primeiro casting que fui, fiquei. Olha aí. Estás a ver? Então, aquela ideia de eu estar a ver aqueles filmes na cama do hospital e pensar: é por aqui, deu certo. É um bocadinho por aqui. Eu queria saber de outra coisa. A gente falou de por onde entrou, né? Né? Você não é pai ainda, é? Que eu saiba, não. Pronto. Não sou. Eu queria saber como é que é ver teu filho agora estar engajado com futebol, depois de você ter passado. Você teve uma carreira brilhante, mas nós sabemos, como ele mesmo disse, que é uma carreira muito difícil. E como é que é lidar com isso? O Bernardo tá aí agora. O pai é mais daquele que vai, pô, filho, esse caminho é difícil. Mas é o pai que foi jogador ou é o pai de jogador? Que é aquela coisa insuportável, né? O pai de jogador. É o pai que foi jogador. É o pai que foi jogador. Não, eu há pouco referi. Eu nunca incuti nos meus filhos sonhos que eles... ou que eu não realizei, ou algo projetar neles, né? Projetar neles. Eu acho que é a pior coisa que os pais podem fazer. Sim. E hoje em dia cada vez fazem isso mais. Acho que isso é a pior coisa que existe. É aquela questão, antigamente dizia-se muito: não, tu vais ter que ser médico, tu vais ter que ser não sei o quê. Só que depois, o que acontece a essas crianças, depois quando são adultos, olham para trás e estão uma vida toda a fazer aquilo que não os realiza. Por isso é que eu nunca incuti isto. Às vezes as pessoas dizem: mas ele é porque tu foste jogador e porque tu incutiste, e ele até podia ter ido pelo futebol 11 e afinal também foi pelo futebol praia. Mas a verdade é esta: ele acompanhou-me uma carreira inteira, praticamente. O meu filho andou comigo uma carreira inteira a ver, ou se não fosse a ver na televisão, ia com o pai para os países, ou se não fosse com os pais para os países, era cá em Portugal. E ele, por ele mesmo, por autorrecriação, não é? Quando nós vemos os exemplos dos nossos pais, e se vemos que é um bom exemplo, nós queremos seguir esses exemplos. E acho que foi isso que ele seguiu. Ou seja, ele seguiu o caminho que ele achava melhor para ele. Ele, por exemplo, só para vos dar aqui um exemplo, faculdade, acabou de se licenciar este ano. Nunca eu lhe disse o que é que ele devia tirar e onde ele se devia formar. Vai tirar agora um mestrado. Fez-me uma pergunta, disse assim: pai, o que é que tu achas disto para o mercado de trabalho? Isto já ele a pensar à frente. E disse: estás a pensar corretamente. Ou seja, tudo o que ele tem vindo a fazer e tem vindo a conquistar, claro que pede-me muita opinião, principalmente na parte do desporto, mas eu tento lhe dar um bocado orientações, mas para aquilo que ele quer, não é para aquilo que o pai quer. Sim. Pois, isto é um tema muito importante nos dias de hoje, a educação, e acho que tens razão. Eu, por exemplo, no meu caso, obviamente que quando eu disse à minha família a primeira vez que queria ser artista, houve uma preocupação, é uma carreira muito volátil, tem muitos altos e baixos, de certeza queres ir por aqui, devias era tirar um curso, e cheguei a entrar na universidade em gestão. Mas estive lá só 6 meses, porque não quando comecei a ver macroeconomia, microeconomia, eu até gostava do que via nos livros, mas os professores, aqueles cálculos todos, eu assim, isto não me vai fazer feliz. E não contei logo
à família qual é que era o meu plano. Eu posso dizer aqui que houve um dia em que eu decidi que não ia mais continuar aquele curso. Eu entrei no autocarro, na altura era o 50. Também viste uma luz também nesse momento, não? Não, mas fiquei... Isto tem piada. Eu vejo muita coisa, mano. Eu sou um visionário. Eu estava no autocarro e entrei. Realmente, vivia em Alvalade, ali na Avenida do Brasil, apanhava na altura o 50 para ir para a universidade na Ajuda, que era da Gestão e Administração Pública. E não sei porquê, nesse dia eu senti, isto não... Há aqui alguma coisa que eu estou a fazer que não está a bater certo, e então fiquei no autocarro a pensar e ouvi música o tempo todo. Quando dei por mim, já eram horas de voltar para casa. Portanto, eu não saí desse autocarro, eu fiquei no 50 a ir de Alvalade até Algés, de um lado para o outro, e nunca saí do autocarro. Cheguei a casa e disse assim, amanhã não vou voltar para aquela universidade, mas criei um plano. Então fui à procura de trabalho. Eu fui bater à porta em alguns sítios. Primeiro trabalhei num call center, depois acabei por trabalhar na Zara do Centro Comercial Vasco da Gama, e era incrível, tinha um part-time que entrava muito cedo para fazer o armazém 6h30, 7 da manhã e saía às 11. Tinha desconto nas roupas depois ou não? Não, nem pensava nisso, eu queria recebia a comissão. Na altura ainda entrava lá muitos angolanos para comprar roupa da Zara para levar para vender no seu país. Sim, sim. Então eu percebi isso e quis ficar com o part-time da manhã, porque sabia que podia vender inúmeros fatos, inúmeros sapatos, e ganhava uma comissão e uma percentagem disso tudo, e assim também conseguia depois ajudar nas contas lá em casa. Mas na fase inicial não contei o que é que andava a fazer. Se ia de manhã, em vez de ir para a universidade, estava ia trabalhar, né? Estava a improvisar, ia trabalhar, e depois comecei a tirar um curso de teatro, e que por acaso até era aqui bem perto. Nós aqui estamos na Avenida Infante Santo. Na altura a escola em Ímpetos era por trás, ali por trás destes edifícios. Portanto eu lembro-me, era jovem, vinha de transportes até aqui e ia para a escola. Quando é que eu contei que ia ser ator? Palavra de honra. Depois de já ter ido fazer o workshop dos morangos, depois de já ter entrado na Escola Superior de Teatro e Cinema, e cheguei a casa e disse assim, olha, está aqui, assinei este contrato. Já era um contrato, já tinha um contrato, ninguém podia... Estava trabalhando, estava recebendo. E já ninguém podia cair em cima, com a preocupação e é muito engraçado olhar hoje em dia para trás. Para e já passado. são quantos anos já de carreira, Ricardo? Sei lá, mano. A minha mãe no outro dia disse que eram 17, talvez. Se a mãe falou, está falado. É isso, eu acho que deve ser. entre musicais, sim. Peças, novelas, seriados, né? Mas falar em Cinema. musical, teve um musical que você contou aqui pra gente em off, que foi muito fácil de fazer, que foi um musical baseado no Chico, né? Fácil, Conta um pouco disso aí. Foi fácil porque me fez muito feliz e correu muito bem também a nível de público, mas foi muito exigente, não foi nada fácil, foi difícil. Um musical que foi feito e foi escrito e que já tinha sido produzido no Brasil e trouxeram para cá, para Portugal, e é um musical sobre 2 atores, cada um com 5 personagens, e é construído de acordo com as músicas de Chico Buarque, ou seja, a própria história está em torno de toda a discografia, toda não, mas as músicas mais conhecidas de Chico, e é um musical que se chama Na Bagunça do Teu Coração, que é um dos versos de uma grande música dele. E foi um desafio, foi muito engraçado. Nós tínhamos músicos ao vivo, que eram da Escola Superior de Castelo Branco, de artes aplicadas, de música. Como eu estava a dizer em off, cheguei a ter lá algumas desavenças e discussões. Conta, isso é legal. A gente quer saber fofoca. Gente, que intriga! Fica muito sério, pá. Então, vamos muito embora. sério não. Estava lá a ensaiar, não é? Ou seja, nós tínhamos de ensaiar em Castelo Branco porque a estreia do projeto ia ser lá no Teatro Municipal em Castelo Branco, porque havia uma parceria, uma coprodução entre a Universidade e a Companhia de Teatro. E isto para quê? Para que os músicos que se tivessem a licenciar pudessem ter um estágio profissional a trabalhar neste espetáculo e fazer a digressão connosco e estar aqui a fazer em Lisboa durante 2 ou 3 meses. Portanto, tínhamos músicos ao vivo, bateria, guitarra, contrabaixo, etc. E no início cheguei a ter lá umas quantas conversas mais acesas com professores de música clássica que diziam... Quero nomes. Não sei, já nem me lembro. Não me lembro, mas depois eles deram-me razão. Porque aqui a questão é...
um musical. Então podes dizer os nomes. Não me lembro. Não me lembro. Palavra de honra. Eu não me lembro. Não me lembro dos nomes deles. Chama-se Não Me Lembro da Oliveira. Não, eram as pessoas lá da universidade e que, imagina, ensinavam aos músicos, aos alunos, Chopin, Schubert, coisas clássicas, tudo bem. De repente aparece lá Chico Buarque. Do Brasil. Música clássica. Música clássica é? Música popular, MPB? Não, música popular, isto é muito simples. E eu assim, é simples, então toque lá. Ele ensinava piano, eu não sabia. Onde é que está a partitura? Eu, pois, olha, temos aqui um problema, não há partitura. Então ficámos 2 semanas à espera que alguém escrevesse as músicas de Chico Buarque do musical, com os arranjos, e escrevesse na pauta para os meninos músicos da escola poderem tocar. E lembras de alguma canção daquelas lá? Lembra alguma? Que tenha participado do... Lembro-me de versos de Meu Sangue Errou de Veia e se perdeu, isso, poeticamente é incrível. Lembro que havia na parte final do espetáculo uma música muito difícil de cantar, em que eu e a atriz, que é Carolina Puntel, que fez muitos musicais, Carolina Puntel. nós estávamos a cantar em Ana Cruz, que cada um tinha uma melodia. É aquela música eu muito... sem você não penso porque... Não era essa, não. Era uma que a Maria Bethânia também canta. Olhos nos olhos, nananina. Você tá imitando a Bethânia, é isso? Ficou legal. E cantava o que será que dá dentro da gente. E tentava imitar um bocadinho, não é? E como disse há bocadinho em off, até tinha um personagem que falava, ou tentei fazer um bocadinho que... E aí, achou maneiro, Moap? Que era o Cafajeste, era assim o engatatão. Ou seja, sabe onde é que nasceu o Cafajeste? No Rio de Janeiro. Tudo de ruim é no Rio de Janeiro. Cava safado vem de lá, pô. Agora, sem nunca ter ido todo lá. mundo aqui, quem é que nasceu no Rio, hein? Que coisa. Por falar em Rio de Janeiro, você tem uma bela recordação no Rio de Janeiro, não tem? Uma bela, tenho várias. Olha aí. Tenho várias. Como é que foi a passagem no Botafogo? Você esteve lá, não foi? Bem, eu tive Botafogo, tive no Rio de Botafogo. Também joguei na seleção, porque antigamente os campeonatos eram campeonatos estaduais e então joguei pela seleção do estado do Rio de Janeiro também. Mas foram momentos incríveis na minha carreira. E eu vou-te explicar porquê. Tu seres convidado para ires demonstrar o teu valor à terra do futebol, agora já não é tanto a terra do futebol. Quer dizer, está a voltar outra vez. Agora campeões no futsal, ganharam. Pronto, agora estão a voltar novamente. Mas está longe ainda. Mas está longe. Mas a terra do futebol praia, pode-se dizer assim, e eu ser convidado para integrar um elenco que na altura era basicamente a base da seleção brasileira. E eu vi de fora e estar no meio daquele ambiente, né? Daquele ambiente, daqueles craques e pessoas que hoje em dia são quase como família. São pessoas que eu deixei lá, falamos não todos os dias, mas falamos regularmente. Foi fantástico. Porquê? Porque para além da parte desportiva tem a parte humana. E eu acho que a parte humana foi onde eu cresci mais no Rio de Janeiro. Porque são pessoas fantásticas. Ainda outro dia eu vim de Leite, tu sabes que eu estive lá há relativamente pouco tempo. E eu cheguei lá e os mesmos amigos a receptividade acolheram da mesma forma, sem segundas intenções. Porque às vezes tem muito... Isto é um bocado... às vezes o pensamento aqui do europeu que é... Não, o brasileiro tem sempre uma na manga. Só se é para vocês. Para mim nunca teve segundas intenções. Foram sempre pessoas que me acolheram como se eu fosse família, meteram-me dentro da própria casa, e nós dentro da própria casa só podemos pôr, a meu ver, pessoas que temos total confiança. Claro. Não é? Sim. E hoje em dia sou grande amigo de todos eles, não há exceções, não tenho o tal, apesar de alguns deles foram meus rivais, muitos deles, alguns não cheguei a jogar com eles no Botafogo, nem no São Paulo, nem no Rio de Janeiro, na seleção do Rio de Janeiro, mas mesmo como rivais, são pessoas fantásticas que me acolhem sempre como família. É bom ouvir isso. Então aquela história que o pessoal diz, não faço amigo no futebol, não, isso para ti não é verdade, né? Tens grandes amigos no futebol. Tenho grandes amigos no futebol, tenho amigos que considero família no futebol, tenho, ou seja, os amigos são para além do desporto,
e isto é que deve ser, porque o desporto é uma coisa passageira na nossa vida, é como ser ator é uma coisa passageira, mas existe aqui o Ricardo humano, o ser humano. Sim, sim. E acho que isso é o mais importante no meio disto tudo. Porque a questão do desporto é, enquanto tu estás ali, enquanto tu rendes, enquanto, é como por exemplo na moda, enquanto tens um bom corpo, enquanto tens uma carinha laroca, é chamado. Pá, mas existe um ser humano para além do que são as carreiras. E aí é que entra os verdadeiros amigos. É quando tu terminas as carreiras e aí é que tu vês onde é que estão os teus verdadeiros amigos. Agora, se você viveu naquela praia de Copacabana, nas praias cariocas, você deve ter também histórias para contar fantásticas. Né? Tem alguma coisa... Eu tenho uma história hilariante. Você deve ter alguma coisa para contar que você nunca contou, ou alguma aí que vale a pena. Eu tenho uma história hilariante. Porque lugar para ter resenha é praia, né? Não, aquela foi das histórias mais engraçadas que eu vivi em toda a minha vida. Campeonato do Mundo, isto estamos a falar em 1998. Copacabana, tal. Arena. Sou João Saraiva, primeiro campeonato do mundo. Copacabana, maluco. Que é isto? Que é isto? Isto estou noutro planeta e tal. Temos um treino lá perto do Leme. Nós treinávamos no Leme, que é, para quem não conhece, é mais para quem está de frente para a praia, é mais para o cantinho do lado esquerdo. Estávamos lá a fazer o nosso treininho, terminámos o nosso treininho e ainda não havia aquela coisa de andarmos com os telemóveis, não sei o quê. Então, houve um colega nosso que comprou uma das primeiras Kodak, isto em 98, mas que já tinha um visor. Aquilo na altura era uma grande bomba. Aquilo era uma máquina Kodak. E vem um miúdo a passar e ele queria tirar uma fotografia do grupo. Já estás a imaginar. Eu ri quando me lembro disto. Então até lá, moleque, rapazinho, só que rapazinho para ele. E havia já malta que já tinha ido lá. Moleque, chega aí, está para bater aí uma foto da gente? Claro. E o rapazinho apanha assim, nós todos lá perfilados, tudo cheio de cenário. E o rapazinho começa assim, só que ele começa a andar para o lado. Mas nítida começa a andar assim, depois dá mais 2 passos ao lado. E o capitão, na altura que era Hernando, diz assim: pá, será que ele não está a apanhar bem o ângulo? Escapou. Adeus, Mazeira. Mas eles estavam espiados todos assim. Ele andava e a malta andava assim um bocadinho para o lado. Ele inocente. Pá, não pode ser. O gajo, será do ângulo? Mas não é possível ser do ângulo. Nunca foi tão fácil, né? Nunca foi tão fácil. É muito bom. Isso é mesmo. Esse é meu. E dos que você jogou junto, quem pra você foi o cara? É assim, é o que você olhava e falava assim, não dá. Ali, apesar de que você foi o cara, mas eu tô falando lá atrás, quando você tava ainda começando e tudo, mas quem foi o ídolo na areia? Eu tenho uma pessoa que é o meu mentor. A referência, né? Que é a minha referência, que é o Júnior. O Júnior Flamengo. do Júnior. Porque o Júnior, quando eu cheguei ao futebol praia, era o cara. E depois onde é que eu ouvia que realmente ele era um fora de série? É porque o Júnior era um fora de série já pós-carreira de futebol. Exatamente. Ou seja, ele já aparece velho. Sim. É porque ele joga futebol, ele joga até bastante depois do normal, daquela época. Exatamente, jogo, né? exatamente. Ou seja, ele quando termina a carreira do futebol 11, já estamos a falar já o Júnior eu apanhei o Júnior com 45, 46 anos. Com 45, 46 anos. Mas eu acho que ele parou um pouco antes, 42, 43. Não, eu acho que no futebol não, mas ele chegou a disputar o Campeonato Brasileiro de 92, que o Flamengo foi campeão. Ele, no meio campo, já com a idade. Com a idade avançada. Pronto, porque ele começa no futebol de areia em 94 ou 95 e eu vou apanhar o Júnior a primeira vez em 98. Ou seja, ele já tinha quase 50 anos. E eu olhava para ele e ele era, como se diz no bom português, é um tratado de bola. Olhar para ele com davas... A facilidade. 3. Ele não era do drible, nunca foi um jogador de drible, mas a visão... O pensar muito à frente do que os outros, a inteligência, o pensar muito à frente. Não, o passe. Até pela idade, quem corre é a bola. Claro. Não sou eu. Tá vendo? Quem corre é a bola. E tu corrias lá no campo, lá igual um doido lá no campo. Que eu não fui jogador de futebol, não é? Mas foi pode-se dizer, o meu mentor, e eu digo-lhe isto a ele, e ele sabe perfeitamente. Mas depois, ao longo da nossa carreira, nós vamos nos cruzando com outros jogadores. Sim. Que fazem parte da tua história e que tu olhas para eles e vês, realmente eu aprendi muito com ele.
no caso dessa geração, o Jorginho, o Benjamin, o Júnior Nagão, o Neném. E um deles tu trouxe para cá, né? Que é teu parceiro, pô, o Alan, né? E o Alan. O Alan é assim, o Alan é um caso diferente, porque o Alan foi o primeiro, que se tornou família. Porque o Alan foi meu companheiro de quarto 20 anos. Ou seja, nós costumamos dizer, dormimos mais os dois juntos do que com as nossas mulheres, ou namoradas na altura. E o Alan foi sempre, sem dúvida, aquela pessoa que me abriu os horizontes do Brasil, que me acolheu sempre, a mãe dele, que eu tratava por mãe, e ele tratava a minha mãe por mãe. Criámos ali um laço tão forte que depois aquilo refletia-se em campo. Porque eu acho que quando existe harmonia fora, tu quando transportas, tu deves ver isso da mesma forma. Imagina, se tu te dás muito bem com o elenco, sim. Meio caminho andado para as coisas correrem mal. Quando há química, depois já improvisa, etc. Isso. Principalmente no teatro. O elenco tem que confiar muito quem está contracenando com você. Claro. E você agora está fazendo uma peça que está em cartaz pelo país afora, né? É, sobre o 25 de Abril. Fez agora 50 anos. Foi o 25 de Abril, à noite. Conta um pouquinho. Foi escrita pelo José Saramago. Começámos isto em março, tivemos ali uma pausa e agora voltámos. Também está lá o Jorge Corrula, que está connosco na Pelada dos Artistas. Alô, Jorge Corrula, tens que vir aqui também. Beijinho, Jorge. Está lá o Diogo Morgado, o João Didelé, o Luís Pacheco. Atores mais velhos e com muita experiência, e o facto de nos darmos todos muito bem fora, isso passa as pessoas que vão ver a peça, porque o teatro é diferente das novelas e dos filmes, não é gravado, é ali, é ao vivo. E às vezes acontece uma coisa ou outra que nós conhecemos o espetáculo, temos que dar a volta e só com muita confiança é que é possível. Por exemplo, às vezes há atores que têm de entrar à deixa e se por acaso alguém se atrasar e estando em palco e tens o guião, às vezes 5 segundos parecem uma eternidade, parecem 5 minutos e tens de ter ali confiança para improvisar e para o público não perceber o que é que aconteceu. E isso é muito importante. E por falar em improvisação, já aconteceu de você estar assim na peça, porque a televisão você corta, vamos fazer de novo, né? Já. É como isso aqui, se a gente sai errado, se a gente corta isso aqui, também já aconteceu. Agora, no teatro, de você estar uma fala, ou tem que entrar e de repente, e agora o que... Tenho várias, mas vou contar uma minha. Que é sempre não, conta uma tua e uma de alguém para derrubar esse alguém, pô. Não vou... Não vou... Resenha. Não vou derrubar ninguém, mas... posso dizer, estava a fazer uma peça de teatro com o Diogo Infante e com o Alexandre Alencastre, que são assim 2 nomes muito grandes aqui, pronto, na ficção, sim. Dos grandes atores, e eu era mais novo. Isto se calhar já foi... Tinha eu 26 ou 27 anos, já não me lembro. Mas estávamos a fazer o espetáculo na Sala do Casino de Lisboa, que era uma peça que se chamava Plaza Suite, até teve nomeada para os Globos. Mas há aqui uma coisa, já tínhamos feito aquilo N vezes. Mas eu no dia a seguir ia ter o meu primeiro concerto no Olga Cadaval. E estava nervoso, estava mesmo tipo... Então ok, tenho aqui uma pausa, eu entrava pouco, né? Era um personagem secundário na peça, tenho aqui alguns minutos, algum tempo e tal... Vou lá fora, vou fumar um cigarro e vou ouvir as músicas. Vou ouvir as músicas nos fones e tal. Está tudo controlado. Mano, estava eu a cantar sozinho, né? E a pensar o que é que vou fazer amanhã. No Olga Cadaval, no concerto, de repente ouço assim ao fundo a contra-regra, a Rosário a correr na altura. Ricardo! A correr lá pelo corredor. Mano, até hoje tenho pesadelos com isto. Não estou a brincar. E ela vem: Ricardo, está tudo à tua espera. E não sei onde é que que estás aqui a fazer? E eu... E lembrei-me naquela altura, não é? Naquele momento, tipo, eu devia ter entrado à deixa. Então deixei. Por isso é que não, deixa. Acho que foi precisamente por isso. Acho que foi precisamente por isso que infelizmente nunca mais trabalhei com o Diogo e com a Alexandra. Olha aí, na moral, agora mudou, atenção. Quem foi? Perdoem. Foi o Diogo Infante e a Alexandre Alencastre, por favor. A Alexandra até reagiu mais na boa com isso. Mas o Diogo ficou normal. Imagina, eu deixei-os à espera em palco, na boa, 5 minutos. Vamos aos nossos comerciais. Voltamos em seguida. Não, e eles tiveram que improvisar e andava tudo à minha procura e não sabia onde é que eu estava. Eu errei muito poucas vezes profissionalmente. Aqui desta vez. Essa foi um erro
Estava distraído, estava nervoso, porque Tava- ia ter o meu era primeiro garoto, era concerto. garoto. Tinha... Diogo, dá uma moral pro rapaz, por favor, Eu dá uma depois expliquei, oportunidade pra ele percebeu, eu depois expliquei. Tá ele tudo percebeu. certo? Sim, ele percebeu, eu fui Foi só uma sincero. deixazinha. Foi só uma deixazinha. Só uma 5 deixazinha minutos. de 5 minutos. E só. depois eu entrei em cena. Só 5 minutos. E o meu personagem até dava aso para improvisar e fazer. Desculpem, entrei, olha para o público e tudo. Desculpem, o elevador ficou preso. E o pessoal riu-se. Estás a ver? Já virou- Virei logo o jogo e pronto, e fiz a cena. Mas, obviamente, E quando acabou ali, como é que foi? Acabou a Estavam peça, e aí? chateados, estavam. Levei nas orelhas, levei, ligaram para a minha gente, né? Até a minha mãe soube disso. Vê lá, sem eu lhe contar. Portanto, o que é que tu foste fazer? E eu, fogo, estava preocupado com o concerto. Foi só tipo. Porque aquilo, eu tinha muito tempo, efetivamente, até voltar a aparecer em cena. Digamos, se calhar quase 40 minutos, estás a ver? Era muito tempo. E eu estava seguro, estava instalado. E o concerto no Olga Cadaval eu ia ter sopros, ia ter... Claro, estava... Era toda uma banda, Claro, eram claro. 12 pessoas em Você estava quase dizendo, é comigo. mais importante o concerto que essa deixinha aqui. 5 minutos. 5 minutos. Mas, cinco pronto, minutos. mas posso contar outra história de um grande amigo meu, que é o Diogo Morgado. Tivemos a fazer um filme agora, há pouco tempo, e aconteceu com esta mesma peça à noite. Estávamos na Mala Posta, há uns meses atrás. Há uma deixa em que ele tem que entrar quase no fim do espetáculo, não querendo ser spoiler, para quem ainda não viu, ok, não posso dizer isto, mas há uma deixa em que é suposto o Diogo aparecer. E não apareceu. E nós estamos todos ali num momento de tensão, de clímax, em que há pessoas a dizer, é o fascismo, e você volta lá para dentro. Ou seja, depois daquilo, o que é que pode acontecer? Ou o pessoal que era de direita e o pessoal que é de esquerda, que alguns personagens que eram pró-fascismo A Pidi e outros levou. da esquerda, ou começam ali à batatada em palco, porque está naquele, estás a ver? Já não tem mais o que Ou fazer. então ficamos todos assim, tipo, ok, isto está mesmo a acontecer, em segundos, né? E tivemos que resolver. Aí tem que haver essa boa sinergia, né? Essa boa... Houve um improviso. O João Didelé, que faz diretor da redação, e você, o que é que está aí a fazer? Já lhe disse, vai para a sua secretária trabalhar. E eu olhei e disse assim, então, mas eu já estou à frente da minha secretária. E o pessoal riu-se. Foi tudo improvisado. E o que é que eu escrevo aqui? Não há notícias, não sabemos, não sei o que é que se passa na rua. E começámos ali, que é sobre isto que fala a peça. Sim. E houve outro colega nosso, o Henrique de Carvalho, que teve a excelente ideia e disse assim, eu vou chamar a Pide, que ele era de direita, e o gajo estava sentado e de repente levantou-se e foi lá fora ver, para ver onde é que estava o Diogo. Onde é que estava o Diogo, afinal? O Corrula, que faz de Jerónimo, que é para a esquerda, disse assim, não vais nada chamar a Pide, e saiu atrás dele, e de repente eles saíram os dois de cena e foram ver onde é que estava o Diogo. Um para lá, outro para o outro. E andava tudo a correr os camarins e não sei o quê. É aquela história. Mas no mundo isto da foi, volta. imagina, isto nem 5 minutos foram. Mas é uma eternidade. É, ali, então, E onde é que estava o Diogo, homem de Deus? tinha escorregado nas escadas e tinha-se magoado Ei. e depois deixou passar um bocadinho o tempo e estava a andar mais devagar à volta do teatro porque ele tem que entrar numa porta. Pois. Pronto. Coisas do direto. Coisas que Ô, Márcio, acontecem. já aconteceu em algum jogo que tem... Cadê o colega? Tá no balneário e tem alguma coisa assim que não tenha aparecido? Não, que isso nós mandamos cortar também. Ali no futebol sabes que dá para fazer corta. Não, mas Na pelada dos artistas já. também... Dá para fazer aquele corta, que vocês fazem umas montagens lá, metem o Cabris a marcar grandes golos, quando é os outros... Fake quando news. Só aparecem os vídeos do... Só aparece ele, não percebo. Parece aquele vídeo do empresário. Eu vi um jogador bom aqui. empresário. Mas nunca aconteceu de um jogo e um atleta deu aquele piriri Epá, e não voltar para o descanso? não voltar, não. Aconteceu mas isso foi uma coisa um pouco mais grave. Nós tínhamos aí umas batalhas quase campais com a França do Cantona, Pois. aí naquela altura. Eu lembro-me disso. Epá, era mesmo, aliás, eu costumo dizer que nós fomos campeões do mundo, nunca abrimos um telejornal e abrimos um telejornal da TVI na altura, e estamos a falar há muitos anos atrás, pancadaria na Figueira da Foz. Porque um jogo nosso com a França acabou tudo embrulhado. Ei, Sensacionalismo. Mas era grave. O clickbait. Era. isto é... Ainda hoje em dia o jornalismo está assim, está cada vez pior, infelizmente. É verdade. E entretanto, o que acontece, nós temos uma competição em Barcelona, final contra a França, aquilo já vínhamos de outros torneios, de outras competições naquele ano, a casa a arder, como se costuma dizer. Pá, e o que é que nós tínhamos combinado? Vamos andar sempre juntos, porque já num Campeonato do Mundo no Rio de Janeiro,
O que aconteceu é que terminou um jogo, pá, e a equipa da França viu um jogador do Uruguai isolado, aquele tinha dado coisa, isolado, pá, e deram-lhe ali um aperto. Covardia, né? Os próprios Pronto. jogadores franceses faziam isso. Pá, faziam, mas aquilo não era, por exemplo, o Cantona não tinha nada a ver com aquilo, os irmãos do Cantona que também faziam parte da estrutura não tinham nada a ver, havia ali 2 ou 3 que eram assim os mais- tais incendiários. Sim. E então nós combinámos, olha, atenção, vamos fazer o seguinte, sempre que jogámos com a França, pá, entramos todos juntos, saímos todos juntos. Andamos para onde nós fomos, andamos sempre juntos, porque já tinha acontecido aquele episódio. Há um rapazinho que foi um ex-colega meu, que achava que era o super-herói, terminou o jogo e ele sai sozinho, mas a equipa da França já tinha saído. Pá, ele vem passar à frente do balneário da França, puxaram-no lá para dentro. Aí foi ao castigo. Foi ao castigo. Foi o castigo. Levou até um Nós na altura, pá, ele na altura saiu assim meio coisa, meio atordoado lá dentro e vai chamar a malta e não sei o quê. Depois nós brincámos com a situação. Porquê? Porque ele tinha sido alertado, vamos sair todos juntos. Ele quis armar-se em super-herói e eu só lhe perguntava assim, olha, e o sabonete, como é que foi a questão do sabonete? Sabonete. Quero saber do Fizeram a sabonete. do sabonete ou não? Não, mas foi a única situação que tivemos assim mais... Mas foi e- tranquilo, tiveram só lá tipo a brincar com ele e coisas assim. Tiveram a jogar à sardinha. Agora, quem foi o pesadelo? Aquele cara que você ia jogar contra, que falou assim, ixi, hoje... Epá, seleção. o pesadelo, eu tive vários, hein? Eu tive vários. E por acaso, muitos deles eu posso dizer que foram os jogadores da seleção brasileira, o Buru, mas o único jogador Tirado de sério. que me conseguiu expulsar, porque quem me conhece sabe que eu a jogar sou um paz de alma. Não consigo agredir, não refilo com árbitros, sempre foi assim. E o único jogador que me conseguiu expulsar de um jogo, até hoje, foi o Júnior Negão. E eu vou explicar como é que foi. Eu era tão passarinho, e estamos a falar em 2002, Campeonato do Mundo, Rio de Janeiro. E há um canto, e o Júnior Negão, pura e simplesmente, agarra-me assim no braço, eu estou para fugir à marcação dele, e ele agarra-me no braço e faz assim na cara dele. E manda-se para o chão assim. Partiu, ai. Ele pegou no teu braço No meu braço fez-me assim. Ai, partiu. E eu assim, pá, eu não estou a acreditar que este gajo me fez isto. Era. Júnior O Negão dava árbitro para o chega teatro. lá, e ele, ai, porra, ai. E chega lá o árbitro, vermelho, e eu assim, mas eu não fiz nada. Eu fiquei fora de mim, eu assim, mas eu não fiz nada, uma grande confusão. Saímos os dois, porque ele é substituído entretanto, e saímos os dois, e ele vira-se para o banco dele e diz assim, pô, eu tirei o melhor, a minha parte está feita. Foi o único que tinha a malandragem. A malandragem. A malandragem. E eu ali, com Na poucos inocência. anos, na inocência, pronto, passarinho, pronto, fui na conversa de E eu fiz a minha parte. Pois, não havia VAR, não é? Não havia VAR. Mas havia transmissão, né? Havia Pois, transmissão, exato. mas Mas era aquilo dúvida. também já estava... mas- A favor do Brasil, a favor do Brasil. Não volta, não tinha VAR pra voltar. Aproveitando, a gente voltou pro futebol, eu queria que você falasse um pouquinho da Major Cup. E também, eu não sei se tá uma coisa realmente ligada à outra, mas a questão de formação. Eu não sabia que existia formação de categorias inferiores para futebol de areia, ignorantemente falando. E eu achei muito bacana, porque eu não sei se já está difundido, tem muitos jovens participando disso. Tem muitos jovens, não aqueles que nós queríamos, até porque é uma modalidade muito sazonal e nós temos sempre aqui um handicap, que é, normalmente no verão, os pais querem ir de férias, certo? E então levam os miúdos. E então é uma janela que nós não temos muitas crianças, principalmente portuguesas aqui em Portugal, ou porque vão para fora, ou porque vão para o Algarve, e nós temos o foco mais aqui em Lisboa. Mas temos muitos clubes já que fazem formação. Muitos dos clubes o que fazem é trazerem esses miúdos que já são ou do futsal ou do futebol para ter uma experiência nova no futebol praia. E eu encontrei uma lacuna, isto já estamos a falar este ano, foi a 6ª edição da Major Cup. A Major Cup é um torneio de formação sub-14 e sub-16, porque eles realmente são o futuro do país, não só no desporto, mas em tudo, não é? Os jovens são o futuro. E nós devemos criar condições para que eles, para que o futuro deles seja cada vez mais risonho. Então eu vi que havia essa lacuna, criei a Major Cup na Figueira da Foz. Este ano provavelmente iremos mudar de ares.
mas tem sido feita, as 6 edições foram feitas na Figueira da Foz, com o apoio da Câmara Municipal, e onde basicamente criamos ali condições, achamos nós, de excelência para os miúdos, pelo menos experimentarem, e depois se gostarem, nem todos vão dar, eu costumo dizer, nem todos vão dar Cristianos Ronaldos da vida, apesar dos pais acharem que sim, mas não vingando no futsal ou não vingando no futebol 11, pode ser uma janela de oportunidade que os miúdos têm ali no futebol de praia. E então é com esse intuito que continuamos a apostar nessa competição, e também com a vertente feminina, porque agora cada vez mais com isto da igualdade, e que eu acho bem, nós criamos ali, está bem que é sénior, mas é também uma lacuna que existe no futebol praia, então estamos a criar ali condições para ver. E a próxima onde vai ser? A próxima ainda está em aberto. Não está em aberto, está aí fechado, mas ainda está no segredo. É segredo, não posso dizer. Posso dizer que é um pouco mais a sul. Pronto, está correndo a segredo de justiça, depois a gente fica sabendo. Mas essa coisa de formação é realmente muito importante, porque a gente está formando profissionais também, pais, pessoas, claro, né? E é bom ver que tem outras áreas que talvez não tinham tanto apoio, que estão agora tendo isso também, porque meus filhos estão metidos todos com formação, e a gente ouve muito essa frase, mas às vezes a gente vê pouco. Pai de jogador. Três. Um tem que dar certo, pelo menos um. A gente ouve essa frase, mas a gente muitas vezes vê pouco, porque você não enxerga essa frase no treinador, você não enxerga essa frase no estagiário. Então todo mundo fala, estamos aqui a formar homens para o futuro. E de repente o cara faz uma coisa que você fala, pô, tá errado. Né? Aquelas situações que no futebol profissional já não se pode, um treinador já não pode jogar abaixo uma criança, um adulto, quanto mais uma criança. Mas é bacana saber porque essa formação é importante, realmente. Como você falou, é o futuro. Claro. Eu, por exemplo, eu sou apologista, não só no desporto, mas principalmente no desporto, que os miúdos até uma certa idade não contabilizem vitórias nem golos. Isto porquê? Porque o que cria-se mal-estar é a competitividade. E depois os pais tornam-se adeptos. O problema é esse, é que os pais depois tornam-se adeptos do clube, tornam-se treinadores de bancada, e isso é as brigas que acontecem nas bancadas. Brigas sérias. Ou seja, isso é que eu acho que deviam, até uma certa idade, nós temos é que nos divertir. Depois, a partir de uma certa idade, claro, meter a competitividade, porque este mundo é feito de competitividade, seja onde for, no teatro, na música, ou seja, tudo. A competição mal canalizada não traz frutos, traz fruta podre. Claro, exatamente. E pegando nesta metáfora, acho que é o melhor exemplo. A melhor competição é sempre connosco mesmos. Claro. E isso o futebol, quando eu era miúdo e quando joguei futebol e fiz desporto, aprendi muito nesse sentido, ou seja, eu tinha que acordar, às vezes tinha que acordar mais cedo, um domingo e estava a chover, tinha que acordar cedo para ir para o jogo, tinha que fazer X quilómetros de transportes sempre também sozinho, portanto havia muito esforço e dedicação, e essa resiliência é o que eu trago para os dias de hoje, claro, de não ficar instalado. Tudo o que é fácil não tem prazer. É ser o seu melhor e não melhor do que o outro. E também tenho histórias engraçadas. Quando jogava futebol, eu quando era novo joguei no Desportivo de Chelas, na altura, quando estava no Sacavenense, depois fui emprestado ao Desportivo de Chelas, e lembro de um jogo específico entre o Desportivo de Chelas e o Águias da Mosgueira. Meu Deus! Foi rivalidade gigante. E eu tenho esta imagem, eu tenho 14 ou 15 anos, e lembro de um senhor que estava lá na bancada com uma gabardine, e o árbitro apitou que era penalti ou um canto, uma coisa qualquer, estás a ver? E de repente só vejo o senhor com a gabardine e fez assim a gabardine, tipo Inspector Gadget. Vocês lá no Brasil não é Inspector Gadget, é Inspector Bugiganga. Bugiganga. Não é? Inspetor Bugiganga. Tipo Inspector Bugiganga. E de repente tinha uma caçadeira. Mano, eu tive... No jogo eu até comecei a correr, fugi, não joguei mais. Ele sempre a correr. Ele está sempre a correr. E tem outra história. Mais uma deixa. O Corrula, se estiver a ver isto, hoje em dia já não corres na marginal nem nada. Sou um bocado mais preguiçoso, mas tenho que correr mais, que é para definir aqui estes abdominais, para fazer uma boa capa daquelas revistas. Mas também tenho outra história engraçada. Uma vez fui a um treino de captações, foi a minha mãe que me levou, de um clube, não interessa qual, mas fui a um treino de captações. E eu passei o treino todo das captações a correr. O treinador virou-se: olha, vocês agora vão correr, corram aí à volta do campo para aquecer.
Pá, entretanto, tipo, o jogo começou, né? Das captações e tal, né? De repente, estive a correr na boa 1 hora à volta do campo, porque o treinador nunca me chamou. Esqueceu. Pitou. E eu assim, então, tipo, nem me chamou para jogar para mostrar o que valia, nem nada. Não sei o quê. A minha mãe veio lá da bancada a reclamar com o treinador. Então deixa os miúdos aqui a correr, veio ao treino de captações e não deu oportunidade a todos. Temos que levar lá a bicoela para ver se põe para correr. Não, mas isto aqui, imagina, eu não corro muito, mas são histórias da vida, pronto. Se calhar aprendi, não é, com isto. Corria tanto que depois, olha, comecei a correr menos. Estás a ver? Mas esta história é verídica. Eu fui a um treino de captações e em vez de me chamarem, fiquei a correr à volta do campo a aquecer o tempo todo. E depois também, pronto, comecei a desanimar um bocadinho, tipo, o futebol e tal, esta competitividade. Via às vezes algum comportamento dos miúdos nos balneários que não me agradava muito, não é? Porque com a minha educação e etc. E depois acabei por ir para isto das artes, mas também venha o diabo e escolha, porque hoje é tudo muito competitivo. Pois, muito competitivo. E há pessoas boas e pessoas menos boas em todo o lado. Mas eu acredito que tem gente que deixa derrubar os outros. Né? Não, derrubar é uma palavra muito forte. Derrubar é forte. É a palavra de desporto, é derrubou na área penal. Eu não estou aqui para cancelar ninguém na internet, não. Já tentaram fazer isso comigo, mas eu não faço. Alguns Ricardo, humoristas e tal. E você deve ter muitos sonhos na tua vida, sonhos. Uhum. Pode contar um deles aí pra gente, assim, uma coisa que você ainda queira fazer? Você viu que eu mudei até o agora tom da parecia a voz. voz do Oceano Uma voz macia, assim. Você viu lá, né? Sentiu, né? Daniel Oliveira agora. O que é que dizem os teus olhos? O que dizem os teus olhos? Mas, olha, por Não acaso... começa a chorar, né? Não. Não, se quiser chorar, chora. Posso chorar? Queres que eu chore? Se quiser chorar, Mas chora. aquele programa tens de chorar. Por acaso, nem muita gente sabe, o meu tio avô, do lado do meu pai, foi quem criou um programa muito conhecido de rádio em Portugal, que era o Oceano Pacífico. Olha aí. Oceano Pacífico. Muita gente foi feita a ouvir esse programa de rádio, Oceano Pacífico. Você sabe que esse programa também há em Espanha. É? Na Não cadena, sabia. cadena de áudio. João Chaves. Olha aí. E uma vez, depois de ter feito algumas músicas, ter produzido algumas músicas, inclusive a um álbum, eu fui à rádio tentar lá, olha, dá para passar essa música na rádio e tal, mas tu fizeste morangos. E eu, então, mas eu tenho músicas que sou autor de algumas músicas de outras pessoas e que passam. Mas tu fizeste morangos. E eu, porque há algum preconceito, às vezes, não é? Uma pessoa ser ator, ser música, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas você faz o quê, né? Aquela coisa, né? Faço o que me faz feliz. Exatamente. E nem aí usei na mesma rádio esse trunfo, ou digamos a cunha, porque não queria chegar lá por mérito. Mas ainda tenho sonhos, muitos, claro. Um deles é por exemplo, ir trabalhar na Globo. Tenho andado a trocar umas mensagens e uns e-mails. Tenho andado a trocar umas mensagens e os e-mails. Tenho um agente lá. Olha aí. Que me está a vender, entre aspas, para ir fazer lá uma série muito conhecida, que eu também não me lembro do nome, mas É conhecido. mas é muito conhecida, que eu na altura, quando eu vi a mensagem, eu fui confirmar no IMDb e tem mesmo, e é uma série também da Netflix, etc. Portanto, neste momento não, que já não consigo até ao final do ano, mas no ano que vem gostava muito de ir fazer, de trabalhar um pouco como ator, como outros atores portugueses foram até à Globo ou até mesmo na Netflix, porque é um mercado totalmente diferente. O Brasil é uma força. E acima de tudo quero alargar também os meus horizontes para o país irmão. É verdade. E aprender com isso. Pronto, tenho 35, vou fazer 36, mas já fiz um bocadinho de tudo aqui. Às vezes começa a ficar pequeno, né? Pequeno. E gostava muito depois de ir para Hollywood. Falo muito com o Diogo Morgado, um grande amigo meu que esteve lá, foi dos primeiros portugueses a vingar em Hollywood. E hoje em dia com a internet e com a shelf-tapes é possível ter vários agentes em vários países. Nunca foi tão fácil divulgar, né? Nunca foi tão fácil divulgar, é tão difícil se manter, né? Porque também você ficar aí... Sim. Mas a divulgar, você tem essa oportunidade. Eu até te digo, eu gostava... O meu sonho hoje em dia é atingir um sucesso tão grande, um sucesso pessoal, ou fazer grandes filmes que me permitam poder desligar todas as redes sociais. Off. Procurem-me. E este sonho eu tipo tenho Marisa Monte, tipo... E este sonho eu tenho desde novo. Imagina, um grande ídolo meu, Johnny Depp, eu quando era puto sabia que ele vivia numa ilha, não é? O gajo comprou uma ilha e vivia numa ilha. E eu dizia, uau,
Ei, isto é que é, será perto de Hollywood? Não, vou comprar uma ilha e levo os meus amigos e a família para lá e pronto, e não preciso estar ligado à internet. Um relvado, uma churrasqueira, uma boa carne. Sim, é que ser. É, né? Te digo o seguinte, não desanima não que uma hora o jogo vira. Mas atenção, mas as pessoas não interpretem mal, não é Claro por que questão não. dos bens ou é mesmo pelo facto de chegar a um patamar em que me possa estar, entre aspas, Escolher trabalho. Né? nem é só, poder mesmo estar nas tintas para tudo. Chegar a esse patamar. Ter um pouco de paz. Pois é isso. Às vezes não é paz, é mesmo essa liberdade de poder escolher e Sim, não ter que sim, ficar sim. preocupado em... Se você não está preocupado, está tranquilo, você fica em paz. Em paz me eu deixa tenho. em paz. Isso eu tenho. Eu fiz uma música no outro dia que era um bocadinho com essa mensagem. Fiz um concerto dia 21 no Parque dos Poetas, porque ganhei um concurso numa música, concurso para artistas emergentes. É engraçado, eu candidatei-me, fiz uma música para a LG com o slogan Life's Good e fiz a música e por acaso ganhei. E acho que ganhei com mérito, porque a música está boa, inspirei-me nos Black Pumas, depois de ter visto os Black Pumas aqui no Nós Alive. E para vocês verem como maluco eu sou, eu tinha que fazer um concerto, porque tinha que ir lá receber o prémio, tive que contratar um substituto para ir fazer de mim, ou do meu personagem, no teatro, dia 21 em Ovar. Tive que arranjar assim à última hora alguém que me fosse substituir, porque tinha trabalho nesse dia, e eu tinha de ir fazer o concerto, porque senão não recebia o prémio e davam o prémio a outra pessoa. E fiz a primeira parte do concerto do Euclides, que é um artista agora que está com muito sucesso, recebeu 2 discos de ouro, e eu, como quem não quer a coisa, pensei, tenho esta música nova, tenho que atuar com esta música nova, mas já não gosto das músicas todas antigas que fiz. Então preparei um concerto de 45 minutos só com músicas que ninguém conhecia, só tinha no meu computador e fui lá, mano, e fiz um concerto com 8 músicas novas, mesmo para testar, e foi engraçado. No final do concerto já havia pessoas a dizer, ia, volta a cantar aquela, estou com a cabeça na lua, coisas mais modernas e tal, e eu, ok, consegui, com o público que estava ali, consegui ver qual é que seria o próximo single a seguir a este, de Life's Good, e por aí fora. E, por exemplo, amigos meus, a família, ninguém sabia de nada. Então, assim, no soundcheck, né, já lá estavam. Então não vais cantar nenhuma música, não vais cantar à noite, não vais cantar músicas que passaram na rádio e coisas? Eu, não. Porquê? Porque posso. Faço o que eu quero. Não mandas em mim. Não mandas em mim. Porque fui fazer esse concerto sem cachê. Não é? Fui lá para dizer que fui eu que ganhei Então eu vou cantar o que eu quero. Eu ganhei o prémio, eu vou cantar o que eu quero. Tinha que apresentar a música nova e arranjei assim um patrocinador incrível. Olha ele aí, esse é o homem. Que me vão, e esta é a grande cena do prémio, que me vão pagar a produção da música em estúdio, vão pagar a produção do videoclipe, e até à data fui sempre eu, em vez de poupar e investir para comprar uma casa ou um grande carro, etc., sempre fiz isso, né? Investi sempre em mim mesmo na carreira musical. Portanto, todos os 3 álbuns que lancei fui eu que paguei tudo. Eu sei nunca que tive é isso. editora. E é aquele espírito de resiliência, de investir em nós, e de repente E é tão bonito o caminho, né? Claro. É tão bonito o caminho. Porque depois pessoas... quando acontece, quando a semente cresce, tem Exato. muito mais prazer. Claro. E então o facto deste prémio, de ter ganho isto, eu queria isso por causa disso, estás a ver? E então o que é que eu pensei? Vai lá estar esta gente toda que me vão patrocinar a produção desta música, que é que eu, na minha cabeça, o que é que eu vou pensar? Vou mostrar que tenho mais 8 ou 10. Claro. Em vez de pagarem só a gravação e a produção de uma música, peguem em mim e metam-me numa editora e já está aqui um álbum novo. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Pode calhar. E pronto, e bateu certo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa pro Maja. Pegar ponga no Brasil é quando Não, ponga não, isso é ponga lá na Bahia. No Rio de Janeiro ninguém fala pegar na Pega ponga. o quê? Não. Mas enfim, A deixa, em cima a deixa. da sua deixa, pronto, a O que deixa. é pegar ponga? Não sei, ele vai pegar Passa um caminhão. passa um caminhão e você tá ali puto a brincar na rua e você pula no caminhão e segura na carroceria. Apanhar a boleia. Você vai ali ou porque vai um pouco à frente ou simplesmente para brincar, então a gente chama para fazer uma ponga, pular ali. Mas assim, em cima da sua pergunta, depois de tantos títulos, de tanto sucesso, ainda deve existir um sonho, eu também queria saber. E nós ficamos sabendo que está fazendo um projeto de desenvolvimento de material desportivo. Queria que falasse um pouco disso também. Então eu começo pelo projeto que já está realizado praticamente. Eu comecei a desenvolver produtos com a Decathlon Internacional.
Primeiro começámos por 2 bolas, uma bola para a formação que não existia, que foi a primeira bola lançada em todo o mundo para a formação, e uma bola pro, ou seja, uma bola mais para os atletas já de alta competição. Teve um sucesso enorme. As vendas no Brasil bateram os recordes, porque a qualidade, preço da bola é top. Você assina o produto ou não? Eu assino o produto digitalmente, ou seja, a bola não tem nenhuma assinatura minha, mas pronto, é uma bola que eles fazem questão de digitalmente, seja no site, seja onde for, eles fazem questão de dizer que a bola foi desenvolvida conjuntamente comigo. Sim. E teve tanto sucesso que agora vamos partir para a próxima fase do projeto, que é algo que há pouco nos desportos de praia, que é a consciencialização para o UV e para o cancro de pele. E então vamos desenvolver t-shirts, calções e mais material a pensar muito nessa logística Porque tem uma grande exposição solar. porque tem uma grande exposição, porque as pessoas não pensam muito nisso, mas eu tive acesso a dados de câncer de pele de vários países, principalmente de Portugal e Espanha, e são números assustadores. Ou seja, só quando chega esta informação, nós não ligamos nada porque não tocou alguém próximo de nós, ou porque não sabemos, ou porque desconhecemos. Mas depois de vermos estes dados, é algo assustador. Aliás, eu comparo um bocadinho isto. Ainda outro dia estava a ver um documentário sobre a quantidade de lixo que é apanhada no Oceano Atlântico. Não sei se vocês viram isso. Nós não temos muita noção, mas é uma coisa absurda. Tanto que há aí uma entidade não governamental que recolhe muito lixo, e é uma coisa abismal aquilo que os dados que são alertas. E esses alertas, tanto, isto agora fazendo aqui uma ponte um bocado, tanto com esta questão do cancro de pele, mas por exemplo com esta questão também está muito relacionada com a praia, eu acho que também está, que é esta questão do lixo e do plástico, está muito relacionado. Este projeto tem muito a ver com isto, ou seja, com a preocupação que nós temos que ter com o planeta, porque não é à toa que nós não temos verões e cada vez mais as pessoas as pessoas ficam muito pasmadas porque há um tornado devastador. Sim. Nós andamos a brincar com a natureza e a natureza está-se a revoltar contra nós. Qualquer dia pode ser tarde demais. Exatamente. E os poderes políticos poderiam fazer ou pensar e agir de forma bem diferente e não o fazem. Mas felizmente também há muita gente jovem e vê-se nas redes sociais e através de até artigos das revistas ou do Público ou do Expresso ou da Visão, há cada vez mais jovens que têm essa consciência e que se estão a formar em direito e ambicionam ir até ao poder político. O problema é que quando tiverem esse espaço mediático já poderá ser tarde demais, porque eles ainda têm que percorrer um certo caminho. Agora, os que já lá estão poderiam fazer, deveriam fazer diferente. Mas não querendo falar aqui de política, mas poderia falar. Eu vi no outro dia Decathlon, o Griezmann, que joga no Atlético de Madrid, agora é patrocinado e assinou uma cena com a Decathlon. E ele antes era o rosto de uma marca, já não sei qual, se era Puma, se era Adidas, e passou a jogar os jogos todos oficiais com umas chuteiras da Decathlon. Kipster, que é a linha. Eles têm várias linhas dentro da Decathlon. Tem a Kipster, que é a parte do futebol, depois tem a parte do montanhismo, tem a parte do campismo, ou seja, ou seja, eles têm várias marcas dentro da própria marca, e a Kipster é que está vocacionada para o futebol. E patrocinam também, ou seja, a Liga 1 do Campeonato Francês e a bola oficial, não é? Exatamente. Pois, porque eu vi essa notícia, tipo no Instagram, uma foto de Griezmann usa as chuteiras da Decathlon. E foi logo pesquisar. Eu sou assim muito curioso e gosto de ver logo, mas pesquisar fontes mesmo fidedignas, como estudei comunicação e aprendi muito que ainda há jornalismo bom, mas temos que saber online, saber buscar, saber pesquisar e ver. É tudo muito tendencioso e manipulado e faccioso. Sim, imagina, antes dos anos 2000 havia muita gente que se calhar era ignorante porque não tinha acesso à informação. Hoje em dia as pessoas são ignorantes porque têm informação a mais.
Porque E não vão buscar no É que é verdade. É verdade. Mas é ou não é? Não tem filtro também, né? Tem gente que se informa pelo TikTok, né? Sim, e não sabem se é desinformação, não sabem se o que estão a ver é realmente verdade. E este é o tempo ou os tempos em que vivemos hoje em dia. Uma pessoa não pode ler uma cena online e achar que aquilo que está ali é verdade. São fake news, é desinformação. É Temos que desinformação. saber pesquisar e saber ir até ao ponto. Portanto, eu vi essa notícia, como vi uma foto no Instagram e era assim uma cena do Griezmann com as chuteiras da Decathlon, eu fui pesquisar e depois descobri e apercebi-me de tudo. E é engraçado. E é fantástico porque é uma marca francesa. Portanto, tem tido um percurso muito, muito interessante. E o Ricardo, vem cá, agora estamos já quase chegando na parte final do nosso podcast. Pode calhar? Estamos chegando na parte final. Eu quero saber os projetos de futuro. O que vem por aí? O que vem por aí? O que é que vem por aí? Então, Além do teatro, a TV... vou estar até dezembro a fazer 2 espetáculos de teatro, A Noite do Saramago, que é uma cena mais séria, mais adulta, sobre o tema de 25 de Abril. Também é um espetáculo familiar, mas é mais sério. E depois tenho outro espetáculo, um musical infantil, mais para as crianças, para os mais jovens, e com o espírito natalício, que é o Garfield. Estive a filmar, estive a fazer um filme. Que eu já fui ver a Pois estreia. foi. Eu fui ver a estreia. Eu função de vivo pai. a minha vida assim. É mesmo função de Mesmo pai, função né? de pai. Não, mas Não, é função de pai e eu acho que é importante. Às vezes isto é um bocado, não sei se estou a raciocinar bem. Antigamente associava-se muito o teatro de crianças à altura do Natal. Pá, só que as crianças são crianças o ano inteiro. É isso, o ano todo. Exato. Pá, e agora cada vez mais tem surgido este tipo de teatros, pá, que é um programa espetacular. Para tu ires, mas é transversal. É engraçado para nós, pá, porque nos rimos, porque aquilo não deixa de ser uma comédia muitas das vezes, mas chegam às faixas etárias todas, porque as crianças estão a ver o Garfield, agora estamos a fazer aqui, a dar nova vida a bonecos da nossa infância. Pá, e eu acho que é importante cada vez mais haver, para além de haver mais trabalho, haver mais trabalho, é um programa familiar, não é só uma coisa que é muito vocacionada, tipo, de 25 de Abril. Eu não vou levar as meus... É uma coisa mais pesada. Mais pesada, não vou levar. Vou com a minha mulher. Mas, por exemplo, se houver aqui um equilíbrio, há mais trabalho para todos. Sim. E, para além disso, chega a família toda. Uma coisa leve, né? O Garfield, nós já estamos a repor, já tinha feito salvo erro, em 2019, ali em frente ao Casino de Estoril. Foi montada uma tenda, etc. Mas mesmo dentro deste meio dos atores, ou dos agentes, ou das agências, às vezes, hoje em dia já não ligo muito a isso, mas quando era mais novo, cheguei a ter reuniões com alguns agentes para ver se me queriam agenciar e etc. Mas que teatro é que já fizeste? Eu tinha feito Plaza Suite, Globos de Ouro, tal, mas também sempre fiz musicais, porque gosto de cantar. Claro. E fazer um musical bem feito é difícil. É difícil. Na Broadway existem os atores um. que são o triple threat, não é? Cantam, dançam, representam. E eu, felizmente, até consigo fazer isso. Mas havia um certo preconceito das pessoas eruditas do teatro mais sério para com o teatro musical. E eu acho que sinceramente estão errados, porque teatro é teatro. E há aqui uma coisa muito importante em relação aos mais jovens. O que é que eu vejo? Vejo as crianças sempre com as famílias ou com os pais, estão sempre conectadas a um ecrã. Não é? Toda a gente hoje em dia vive a olhar para um ecrã. E qual é que vai ser a tendência futura de tudo isto? As pessoas, infelizmente, eu gosto muito de ir ao cinema, mas acho que as pessoas vão cada vez menos ao cinema porque vêm em casa os filmes, e sacam os filmes da net, o filme que estreou ontem já viram, por aí fora, vêm a Netflix, vêm esse tipo de coisas todas. Portanto, o que é que eu acho que vai acontecer? O teatro tem aqui um papel fundamental, principalmente para os mais jovens. No futuro as pessoas vão ter a necessidade de ver algo ao vivo. Não é? E eu acho que o teatro não vai acabar, ainda vai ganhar mais força, porque principalmente os mais jovens... é completamente diferente, né? É outra. Mas tem que ser, porque os mais jovens estão habituados a ver os desenhos animados no ecrã, vêm no iPad, vêm no telemóvel, estão sempre a pedir isso. E se de repente puderem ter a oportunidade, e com a família, ver toda uma encenação, uma criação com o cenário... O Mário já foi ver, eu estava lá mascarado, mesmo mascarado é a palavra certa, eu parecia um gato, estava pintado, estava o cenário, o guarda-roupa, é tudo mega bem produzido. E para os mais jovens,
eles veem aquilo e acreditam que efetivamente é um gato que está ali e que está a falar. Muito e que canta. gatinho. É muito gatinho junto. É muito bom. Muito gatinho junto. Então até o final do ano a peça. Sim. E o que mais? É isso? Tive a fazer um filme que se chama O Lugar dos Sonhos, em que a protagonista é a Áurea, com o Carlos Areia também, que é um ator que tem 80 Querido anos. Carlos Areia. É incrível, gostei muito de o conhecer melhor, tivemos a filmar no Alentejo. É um filme que fala sobre a extinção dos blockbusters, sobre os videoclubes. É o último videoclube do país. Que saudade de entrar na locadora. Que saudade. É, Escolhi não é? pela capa. Escolhi Exatamente. pela capa da... E é a história sobre um avô e um neto, uma história de amor, uma história dos sonhos, fala sobre os sonhos, o que é o sonho de cada um. Agora não tenho a certeza se esse filme vai estrear agora no Natal ou se será na Páscoa, mas pronto, também tive a fazer isso. Alguma musiquinha por aí nova? Musiquinha com todo o respeito, né? Sim, há bocadinho falei da tal música da Life's Good, da LG, e quando tiver mais tempo, aí de ir para o estúdio, gravar e editar mais músicas, ou um álbum novo, quem sabe até aqui, claro, Nos estúdios da Casa do Som. Claro. E, ó, tá me devendo uma resposta. O sonho. O sonho. E aí eu já emendo com uma outra. O sonho que não é a bola de Berlim. Não é? Que não, olha. Mano, é diferente. Bola de Berlim é uma coisa, o sonho é outra. Como assim? O sonho e o que não pode faltar na sua vida. O sonho que não pode. O sonho e o que não pode faltar na sua vida. Eu sonho sempre muito alto, sabes? Eu tenho esse problema que eu sonho sempre muito alto. Eu sou daqueles eternos. Insatisfeito? Não é bem insatisfeito, é aquela pessoa que acha que o mundo ainda vai melhorar. Pois. E então eu sonho um bocado, agora pegando aqui um bocadinho na questão das redes sociais, que era o que estava a falar, que isto está-se a tornar num problema, uma problemática para todos nós, e eu vejo isto, sou pai e passo isto em casa. E gostaria que não houvesse uma dependência tão grande, ou seja, é um dos meus sonhos, é que não houvesse uma dependência tão grande. Mas depois temos um problema, que é, todos nós cada vez dependemos mais da tecnologia. A verdade é que nós fazemos algumas experiências em casa, e sabe-nos tão bem, que é, por exemplo, eu faço, uma vez por semana, faço lá um jantar com um grupo de amigos que moram ali perto, e tenho um balde, onde eles entram e deixam os telemóveis, todos lá dentro, mas seja miúdo, seja quem for. E temos ali momentos tão bons, tão proveitosos, e eu gostava que isto chegasse a mais gente, porque realmente nós estamos a perder, às vezes esquecemos, mas estamos a perder tempo de qualidade de vida por causa das tecnologias. Por isso eu gostaria, não sei como, mas era um dos meus sonhos. Pode vir a acontecer, acho eu, do ponto de vista filosófico, ou até mesmo falando de uma coisa utópica, mas é sempre melhor ser utópica do que distópica, porque utopia é uma coisa boa, claro. e distópica é uma coisa má. E nós agora nesta fase, não é, nas nossas vidas, estamos aqui num caminho em que pode pender para um lado muito negativo e é distópico, no sentido do ChatGPT, inteligência artificial, dentro de 50 anos veem que o ser humano está a estragar o planeta, e o que é que vai acontecer? Tudo aquilo que nós vimos nos filmes do Spielberg, da ficção científica, aquele filme do Will Smith, do I, Robot, por exemplo, isso está mesmo presente nas nossas vidas. E está a evoluir de forma tão... Nem é gradual, de semana a semana existem coisas novas que é assustador. Ou então há o outro extremo, que é as pessoas começarem a perceber efetivamente que a vida é para ser vivida aqui, com o contacto humano, com as emoções, e não através de ou seja, são questões muito pertinentes, mas olhando para como o mundo está a evoluir, por exemplo, na China, é incrível como os pais, e tu agora falaste disso, os pais conseguem ver os miúdos na sala de aula. Se por acaso os miúdos estiverem distraídos, ou estiverem tipo a falar com o vizinho do lado, ou no telemóvel, os pais conseguem reaprender, dar uma repreenda no miúdo através do telemóvel. Imagina, tipo choques elétricos. Imagina, isto é assustador. Já vai aparecer alguém agredindo a criança. Está agredindo a criança. Mas isto está a acontecer. Ou seja, é preciso ter muito cuidado com a evolução da tecnologia e o que se passa hoje em dia no mundo, com as guerras. Acho que as pessoas muitas vezes
o ser humano é egoísta por natureza e esquece do que é importante. Mas eu assim, compactuo com o Madjer, eu acho que é isso que nos une bastante, é realmente acreditar no mundo, que nós podemos fazer esse mundo melhor, apesar de tudo, a gente acordar, agradecer a quem quiser, chame, e ir criando essa onda expansiva de amor, de concórdia, de bom ambiente, Sim. que é a coisa mais maravilhosa. E é possível, basta a gente começar a querer vencer as nossas guerras, que às vezes nós estamos preocupados com a guerra que está acontecendo lá, com todo o respeito que as pessoas passam lá longe, né, tão distante da nossa casa, e a gente está focado lá na guerra e de repente a gente está tendo uma guerra diária com a nossa companheira, com o nosso companheiro, com o nosso filho. Então, se nós fôssemos gradativamente resolvendo as nossas guerras e expandindo esse amor, isso seria muito melhor. Pronto, já falei. Você tá virando filósofo, né? Não desanima, não. Não desanima, não. Você vê que todo mundo ficou Esse perplexo. é um corte bonito, hein? Olha, eu quero esse corte. Não, ficou todo mundo perplexo, você olhando assim, que foi? pois Baixou é. o espírito? O que foi? Essa minha essência é essa, rapaz. Respeita a minha história, rapaz. Relaxa. Olha, eu nunca te critiquei. Mas olha, o que vocês já fazem segunda-feira, né? Que vocês se encontram sempre pra jogar. Eu acho que já eu acho que esse sentimento vem um pouco daí. Eu também tive, nunca fui jogador, mas assim, eu fazia questão de ir pra... Eu comecei a trabalhar com bandas, com shows, não sei o quê, e me afastei dos amigos. Comecei a trabalhar cedo, e teve uma determinada altura que eu falei assim, eu preciso reencontrar esses meus amigos, eu preciso... Não pode ficar essa distância. E foi justamente no futebol Eu posso que dar, a gente tinha... posso dar um exemplo. Eu só me juntei à Pelada dos Artistas após pandemia. E a pandemia foi para todos nós um período assim mais negro, não é? Negro no sentido mais triste, mais... expressei-me mal. Mais um período, pronto, difícil para todos. Difícil, solitário. Difícil, solitário, estava em modo ermita em casa. E quando me juntei à Pelada dos Artistas... efetivamente, como joguei futebol quando era mais novo e como não tinha muitos amigos do meio, porque quando comecei a trabalhar muito novo, aos 17 anos, às vezes era muito fechado, sempre tive os amigos da infância que eram como irmãos e ainda são hoje em dia, mas não, ou por timidez ou o que fosse, não criava laços com muitas pessoas do meio, laços duradouros. E fiquei mesmo muito contente quando falei com o Cabreiriz e pedi para ir para a Pelada dos Artistas, e quando fui a primeira vez, e já conheci algumas pessoas que lá estavam, mas fui acolhido como se fosse uma família. E isso foi muito importante, ajudou-me muito. Eles podem não saber, mas ajudou muito. Eu fico muito feliz, porque também para mim, vocês que formam parte, são a minha família aqui em Portugal. O privilégio de estar com um multicampeão, uma pessoa que a gente vê tão longe, né, tão grande, que a gente ama o desporto. E vocês que são celebridades em Portugal, atores consagrados, com nome, para mim é um privilégio. Depois são pessoas normais. Então a gente faz aquela chacota, aquela agazarra. Eu falei que ia viajar pro Brasil, o Madjer falou assim, não, vamos fazer um churrasco lá em casa. De repente, me recebeu, juntou aquela... Não foi? Foi um dia lindo. Então, um irmão que eu tenho, pessoas que eu zelo muito, como costumo dizer, laços inquebrantáveis. Eu vou começar a jogar bola também. Estou quase chorando aqui. Mas se não for jogar, vai lá beber, pô. Não, mas não faz assim, não faz assim. Já teve alguns falando assim, vou lá jogar, primeiro dia se machuca, já não voltamos. Não, mas você sabe que tem um projeto nosso de ir lá, filmar lá, fazer uma resenha lá. É uma ideia que a gente tem que amadurecer. Tem que ter cerveja, essas coisinhas boas aqui, ó. Se eu vou comer que ninguém comeu, né? É para não ficar com a boca com o dente. É para darmos uma de desportistas agora. Daqui a pouco eu vou cortar. É isso aí, minha gente. Estamos chegando ao final. Mas é verdadeiro, não é falso. Não, Peraí, mas fica à vontade. É um pastel, você quer um pastel de bacalhau? De repente. Olha. Pronto. Agora tá todo mundo de boca cheia, fico eu aqui a falar sozinho e tá tudo bem. Eu não me importo de falar de boca cheia. Pode continuar, que a gente vai comendo aqui. Considerações finais, vai lá. Olha, considerações finais, foi um prazer. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Cada um no seu território, grandes nomes. E nós aqui, humildemente, começando o nosso podcast. Obrigado pela força mesmo, por terem vindo. Fiquei super satisfeito. Vou querer um autógrafo para levar para os meus todos filhos, tá? Continua. Pô, só come, cara. Porra. E é isso, bicho. Logo a gente vai ter mais um episódio com grandes nomes, como esses aqui, com o meu amigo aqui, que eu não me lembro direito o seu nome. Eu me esqueço sempre, eu não sei porquê. Ele gostou. Olha aí.
Meu nome é Rodrigo, cara. Ah, Rodrigo de quê? Rodrigo Almeida. Almeida, cara! É isso. Ricardo, obrigado por ter vindo aqui ao Pode Nada, Calhar. mano. Nada. Um prazer. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Brigadaço.